Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração. Mais uma sexta-feira chegou, hein? Hoje é sexta-feira, dia 4 de janeiro, graças a Deus, luz e paz sempre para a sua vida, para que você possa aproveitar ao máximo, gente, cada passo da sua jornada. Olha, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do perigo de achar que só boa vontade vai ser o suficiente para fazer com que a gente tenha uma vida em paz e mais feliz. Vamos conversar um pouco sobre isso? Bem, a gente cresce ouvindo falar da importância da gente ter boa vontade para realizar grandes coisas, não é assim? Ou força de vontade, melhor dizendo. Então, se você não tiver força de vontade, você não lê um livro, se você não tiver força de vontade, você não faz uma dieta, se você não tiver força de vontade, você não muda uma situação que está te incomodando. Não é assim que você deve ter escutado várias vezes? Inclusive de mim aqui, em alguns momentos. Pois é, eu também. Mas hoje eu queria ir um pouco mais profundo, né? Estamos em 2019, versão da Pílula do Evangelho. 2019, mais profunda ainda. Gente, a presença da força de vontade é um sintoma claro de que, por incrível que pareça, alguma coisa não está indo bem dentro da gente. Todas as vezes que você precisa se esforçar demais para fazer alguma coisa que devia ser feito de maneira leve e natural, é um sinal de que existe uma resistência dentro de você que não foi bem trabalhada. Pensa comigo. Se você está em harmonia em relação a, vamos supor, não comer tanto doce, vai, porque te faça mal, porque você vai engordar, enfim, não importa. Você descobre ou entra, né, nessa vibração de não vou comer muito doce durante um tempo. Se é uma coisa bem resolvida dentro do seu coração, você concorda? Que você vai entrar na padaria, alguém vai te oferecer um sorvete, vai te oferecer um doce, você vai olhar, talvez até salive um pouquinho, se você gostasse de doce, você vai falar, não, não, obrigado. E o pessoal pode até brincar, não é possível que você vai rejeitar esse brigadeiro. Aí você dá uma risada e fala, ah, hoje eu vou. E fica bem, concorda? Você não precisou de força de vontade. As pessoas podem falar, nossa, mas que força de vontade. Não. Se você não teve nenhum tipo de ímpeto para quebrar a sua promessa, porque você estava alinhada, não é? Alinhado com esse objetivo, você não precisou de força de vontade. Deixa eu fazer uma pergunta que vocês vão entender bem. Né? Se você, principalmente você que é mulher, vê um homem que começa a paquerar você, vamos imaginar que você é muito bem casada, ou tem um namorado que você gosta, um noivo, você precisa de força de vontade para resistir aos encantos de um terceiro? Duvido. Não é? Se você é uma pessoa bem resolvida e você ama quem você ama, duvido que você precise pensar muito, não é? Para poder resistir ao encanto de alguém. Você nem dá atenção. Pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço é assim, vai virar as costas e vai embora. Não é? E vice-versa, homens também. Você só vai precisar de força de vontade se você estiver prestes a cair numa tentação. É outra história, não é? Você vai precisar de força de vontade se você estiver morrendo de vontade de comer o doce, mesmo sabendo que por algum motivo ele te faz mal. E aí começa aquela briga, eu como doce ou não como doce? Como acontece com algumas pessoas, eu traio ou não traio? Ou algumas pessoas pensam, eu pego esse dinheiro que não é meu ou eu não pego? Então, gente, o que eu quero dizer? Ter força de vontade, claro que é uma virtude, porque ela nos tira da imobilidade, não é? Ela nos arranca de uma zona de conforto, que é naturalmente confortável, a gente precisa de essa energia inicial. Mas, para você viver de maneira sustentável, se você tem que fazer muita força, você concorda? Você vai ficar cansado. Então não é isso que gera as mudanças sustentáveis. Então a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer chamar a sua atenção para que não é só ter força de vontade que vai fazer você mudar o que tem que ser mudado na sua vida. O que você precisa fazer? Modifique a sua consciência e principalmente o ambiente em que você está envolvido em relação às mudanças que você deseja. Vamos lá, na prática. De novo, se você é uma pessoa que quer mudar seu padrão de alimentação e você sabe que você está acostumado a comer de uma determinada forma, para evitar muitas tentações, o que você faz? Inicialmente, você começa a ler a respeito, começa a conversar com pessoas que já estão fazendo uma dieta como essa, pessoas que superaram seus problemas, você pode ler um blog a respeito. Durante os primeiros dias, claro, né, você não vai ficar passando perto dessas festas de criança, né, cheias de doce.
Enfim, você vai criar o seu preparo, até que você comece a perceber os primeiros benefícios no seu corpo. E aí os próprios benefícios vão trazendo a você a confiança e a leveza de você seguir adiante. Eu sei que não é fácil, mas é assim que funciona, não é? Se você é uma pessoa que está envolvida num relacionamento bacana, que faz sentido, naturalmente o próprio relacionamento ou a própria ideia de você estar num relacionamento saudável, ou que seja, que você está num momento de cuidar de si mesmo, vai te impedir de ficar prestando atenção ou dando vazão a comportamentos que você julga que não são os mais oportunos para a sua vida afetiva. Você não vai precisar se esforçar demais para isso. Então, o que, que eu quero dizer? Ao invés de você trabalhar muito essa força interna, crie, gente, uma maneira de viver, um estado de consciência que te leve de maneira leve, que te leve de maneira saudável a viver a vida de uma maneira mais tranquila e feliz. Deixa eu te contar um exemplo prático. Eu era uma pessoa muito ansiosa, extremamente ansiosa. E durante a minha adolescência, eu perdi muitas coisas, tive muitos problemas por causa dessa ansiedade. Quando eu descobri a meditação, que foi um grande ponto de virada na minha vida, eu tinha muita indisciplina para meditar. Eu via que era legal, algumas pessoas diziam, eu achava até bacana, mas nossa, sabe aquela coisa do, eu nunca vou conseguir? Eu sei que muitos de vocês experimentam a mesma coisa. Então eu me esforçava para meditar, mas gente, não era natural. Eu meditava uma vez, duas, mas não ia mais. Até o momento que eu comecei a entender que eu não tinha que me esforçar para meditar. Eu precisava aprender a conviver com a ideia de meditar, a respirar os benefícios da meditação. E naturalmente a vontade ia aparecer. E assim aconteceu. Foi quando eu comecei a participar de retiros espirituais em que as pessoas meditavam, em que eu via as pessoas mais calmas porque elas meditavam. Eu comecei a ver pessoas hospitalizadas que tinham uma postura diferente perante a vida, de mais serenidade apesar da dor física, porque elas meditavam. Comecei a conviver nos projetos sociais com pessoas muito generosas que meditavam. Então, naturalmente, entende? Ao mudar o meio ambiente, ao mudar a minha consciência, ao me colocar em contato com a meditação, foi me dando uma vontade de meditar. De tal forma que eu não precisei mais de força de vontade para meditar. Era o oposto. Eu queria era meditar e não meditar. Entende o que eu quero dizer? A ideia, gente, não é você brigar contra a escuridão. Dá muito trabalho e a gente vai perder. É acender a própria luz. Então, ao invés de lutar contra a vida, lutar contra o que você não quer, calma, preste atenção no que você quer. Sabe, entre em contato com o que você deseja. Explore essas sensações, leia, esteja perto, faça a mudança acontecer de maneira leve, suave. Quando você menos perceber, você vai ter feito muito mais do que você imaginava se estivesse lutando contra si mesmo, né, com essa sua força de vontade mal canalizada. Tá bom? Esse é um tema profundo, eu sei que a gente precisaria de mais tempo para falar sobre ele, mas eu espero que de alguma maneira ele possa te ajudar a começar bem esse novo ano que se inicia. Deus te abençoe vocês. Lembrando, se você é de Maceió, da região das Alagoas, estamos aguardando vocês, 2 dias imperdíveis de palestra, hein? Os Gigantes da Alma. Dia 10 de janeiro, Chico Xavier e Francisco de Assis. E dia 11, Madre Teresa de Calcutá e o Dr. Bezerra de Menezes. Se inscreva, traga sua família, vamos ajudar as instituições locais com a doação de alimentos não perecíveis, né? Com certeza vai ser um momento maravilhoso para todos nós. Fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho. E se você gosta, gente, das nossas reflexões aqui na pílula, talvez você se interesse em ver os vídeos que eu tenho postado todos os dias no Instagram. Nosso Instagram tem vídeos inéditos todos os dias com temas diferentes dos temas das pílulas. E talvez possa, né, ajudar vocês. Para quem ainda não segue, entra lá. O Instagram nosso é o inst.ricardomelo. Fiquem com Deus, luz e paz. E você já sabe, né? Até breve. Até muito, gente. Muito breve.